Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e de novo, nossos queridos rockstars, ídolos, vocalistas andam derrapando. Vocês viram que rolou semana passada com Vince Neil, vocalista do Motley Crue? Pô, Girls, Girls, Girls. Golinho d'água, né? Água. Mais ânimo. Desculpa aí, galera. Olha o baixista só olhando. A banda continua. Tipo, desculpa aí, galera. Tô sem voz, mas não vai rolar. Te vejo na próxima. A banda continua. O Guita deu uma olhada. Foi isso aí mesmo que vocês viram. Os caras estão tocando normal, vocalista meia bomba, né? E de repente ele arregou mesmo, falou: desculpa galera, não dá, te vejo na próxima. Tudo bem que o Vince Neil não é um grande exemplo de vocalista, né? Técnica e tal, mas eu achei desleixo, né? Desleixo e cara de pau de vocalista não dá, né? Ele poderia ter se preparado melhor. Aí fica tudo nas costas do guitarrista. Se liga como o cara é fera. O nome do guita é Jeff Blando. Já entra arrepiando. É outra música no mesmo show, mesmo dia. Você vê que ele tem uma pegada boa, presença de palco. Cadê o vocal? Foi ele mesmo. Assumiu, olha lá o vocal, o Vince Neil, olha lá. Cara de pau, né, meu? Cara de pau mesmo. Realmente, esses caras, tipo Jeff Blando, a banda, eles são o que a gente chama de carregador de piano. Tanto o Jeff Blando quanto o baixista aí da banda do Vince Neil, o Dana Strum, eles são da banda Slaughter. E eles já estão acostumados a segurar a bronca do vocalista lá, porque o Mark Slaughter, nos últimos anos, ele tá tendo muita dificuldade para fazer ao vivo as coisas dificílimas que ele gravou nos álbuns em estúdio. Jeff Blando merece uma homenagem, canta muito, toca muito. Vou fazer um solo dele aqui, de um som do Vince Neil, chama Tattoos em Tequila. Quero saber de você aí, quais são os guitarristas subestimados? Eles são muito bons, mas não levam ali o devido crédito, porque ou não aparecem muito, ou porque, de repente, o cantor ou algum outro cara na banda tem mais holofotes. Outro mestre em carregar piano é o guitarrista Rabbit, não por causa da atuação dele na banda Winger, porque lá só tem fera e os caras até hoje arrepiam. Mas se liga nessa participação dele na banda Dokken durante a pandemia. Rapaz. Nossa. Tá parecendo aqueles tiozinho que entra bêbado no busão falando coisa sem sentido. Nossa. O baixista também tá segurando a bronca no vocal. Olha ali o Rabbit fazendo a voz também. Você é louco, chega. E o Rabbit, ele segura o piano mesmo no Whitesnake. Ele segurou aqui no Dokken porque ele tava fazendo um sub, mas se liga ele no Whitesnake. Opa, Whitesnake no Rock in Rio, hein? Ó. Rapaz. Ó a cobra branca. Ah, a menina gostou. Ó, bandaça, mano. Os caras já estão vindo no backing logo de cá. Olha lá o Rabbit, olha fazendo o backing já. Tchá comigo. Nossa. Cara, não é fácil mesmo segurar o piano, hein? Rabbit merece uma homenagem. Vou fazer um solo dele aqui, num som bem legal do Winger.
Esses sons aqui que estão rolando, eu vou deixar os originais lá na nossa playlist do Spotify, o que rolou no canal, descrição do vídeo aqui, tá? Esses, infelizmente, não são os únicos. Infelizmente ou felizmente, vai saber. Vou pedir uma ajuda pro meu brother Daniel Yazbek, excelente músico e produtor. Dani, diz aí, cara, qual outro guitarrista que você lembra aí que tá segurando o piano faz tempo? Fala aí, Rodrigo. Olha, guitarrista que canta bem pra caramba, tão bem quanto o vocalista principal, tá cheio. Mas a maioria deles não teve que passar por isso aí, segurar essa onda ainda, pelo menos que eu saiba. Eu vou citar alguns aqui. A gente tem o Nuno, que não dá nem pra imaginar o Extreme sem a voz dele, junto com a do Gary Cherone. O Jerry Cantrell, mesma coisa no Alice in Chains. O Richie Sambora, na época de ouro do Bon Jovi. O Pete Townshend no The Who, que, poxa, ele canta tanto quanto o Roger Daltrey. O Rick Nielsen no Cheap Trick. O Trevor Rabin, que eu já falei aqui no outro programa seu, no Yes, na época que ele ficou na banda, ele segurava também metade dos vocais ali facilmente. A gente tem o George Harrison, que fazia uma das vozes mais inusitadas nas harmonias dos Beatles, e também cantava suas músicas. Temos o Tommy Thayer, que segura uma onda no Kiss hoje em dia, quando a dupla original ali, Gene e Paul, já estão um pouquinho mais cansados. No Anthrax a gente tem o Scott Ian, que faz uma voz totalmente diferente do vocalista, a voz de monstrinho, como eles mesmos falam, que é muito necessária para a banda. Eu tava até esquecendo, tem um caso também que é o guitarrista da banda Wishbone Ash, que é o Andy Powell, que ele virou o vocalista principal. Os caras da banda foram saindo, os que cantavam mais músicas, e de uns tempos pra cá ele assumiu todos os vocais, além de ser o guitarrista principal também. Esse carrega um piano. E um último cara que eu vou falar aqui, que eu não sei se o pessoal tá ligado, é o Vinnie Vincent, que tem uma puta de uma voz. Ele tem voz de vocalista principal de banda, mas ele mesmo se reprovou quando foi fazer carreira solo e colocou aqueles caras cantando naquela região super aguda. Eu acho que ele teria tido mais sucesso se ele mesmo tivesse cantado, ia impressionar muito mais. Bom, é isso aí. Eu não tô lembrando de nenhuma situação onde eles tiveram que realmente cobrir o vocalista principal, mas são esses caras que eu acho que já estava muito bom o que eles tocavam, não precisava nem cantar, e aí eles surpreendem muito. É isso aí então, mano. Valeu! Pô, o Daniel é fera. A gente tá preparando um som pra quem curte heavy metal. É uma banda nova, eu tô fazendo com ele. É um heavy metal old school. Olha, eu tô tão empolgado, tá ficando tão legal que eu já vou até mostrar alguma coisa pra galera que tá no Apoia-se, que a galera que tá aí no grupo do WhatsApp do Apoia-se já vou mandar alguma coisa pra vocês. Então, quem não tiver, venha participar. Agora eu quero saber de um vocalista. Quero saber do meu xará, Rod Marena. Xará, diz aí, cara, imagina, sei lá, com 70 anos nas costas, você adora rock and roll ainda e você curtiria fazer um som, mas você não tá conseguindo mais, hipoteticamente. O que você faria? Contrataria uma banda? Você desistiria? Botaria ali um playback a la Kiss? O que você faria? Fala, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo, cara. Valeu aí pelo convite. Bom, cara, com referência ao Vince Neil, eu não sei exatamente o que andou acontecendo, né? O que eu diria que se fosse fazer alguma coisa a respeito, eu acho que ele deveria cuidar um pouco mais da saúde, tentar eliminar peso, tentar uma readequação alimentar, tentar uma readequação de repertório e, obviamente, uma readequação do trato vocal, né? Tentar adaptar o que ele tem ali, hoje disponível, né? Para usar dentro da obra dele. Chegando aos 70 anos, assim, cara, eu te diria que teria que ser feita a mesma coisa. A gente passa por várias modificações durante a nossa vida, né? Então, eu, por exemplo, se eu chegasse aos 70 anos e não conseguisse cantar mais o que eu me disponho a cantar, né? Obviamente, eu tentaria adequar meu repertório, montaria uma banda daqui a pouco com super músicos, né? Com gente que pudesse agregar valor ali e tal. Adequaria a minha tonalidade e tal, a minha situação atual. Mas, se caso eu percebesse que realmente não tem condições, não tem como jogar, né? Eu daqui a pouco trabalharia como produtor, trabalharia como mentor de alguém, porque aí é chegada a hora de realmente passar o bastão, né? É isso aí, valeu. Aí, ó, você que sempre me pergunta de banda nova, Marena, bandaça de hard rock. Eu fico me perguntando, né, se eu não conseguisse executar solos, bends, coisas que são um pouco mais difíceis, de fazer na guitarra, será que eu desistiria? Será que eu pararia? Hoje eu penso que eu ia tentar pelo menos fazer umas bases, algo que eu pudesse para participar e fazer o rock rolar e estar nativa.
e dar um jeito, né? Mas se eu não tivesse conseguindo fazer nem isso, eu acho que eu não iria não, porque eu ia ficar com vergonha, sacou? E é o que eu penso hoje, né? Mas cada um é cada um. E é por isso que eu tô estudando, e eu convido você também para praticar guitarra comigo no Guitarra Online, pra gente tocar pra sempre. Link na descrição, direto comigo o papo, hein? Vou te ajudar, vamos que vamos. Mas é claro que eu tô falando de caras que têm uma carreira já, eles são famosos, construíram um público, e é importante eles estarem na estrada para fomentar o rock, para chamar até uma galera mais nova. Ali na hora do show, você não tá ouvindo limpinho, que nem na TV, ali no Rock in Rio e tal, você tá naquela massa sonora, até que rola bem o rock and roll. Então, dependendo de como for, vale a pena estar nativa mesmo que não 100%. Quer mais conteúdo guitarrístico, rockista? Tô postando direto no Instagram. Me segue lá. Nos vemos na próxima, hein? Valeu! Fala, galera! Rodrigo Flauzino na área. Ah, deixa eu fazer a... Agora vai. Fala, galera! Rodrigo Flauzino na... Quero saber de você... Caralho, tem que olhar mais pra cá.